Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para realizar um ATPC, um estudo sobre currículo paulista. Eu sou o professor Paulo, PCNP de Educação Física da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Espero que estejam todos bem, alguns já vacinados, outros no aguardo, mas que de forma geral estejamos todos bem e dispostos a, daqui a pouco, se Deus quiser, voltar a trabalhar de maneira mais segura, né? Então, mais uma vez, a gente se encontra aqui para a gente poder trabalhar com o nosso ATPC do componente curricular Educação Física, que faz parte da área de linguagens. Como eu disse, hoje nós trabalharemos com algumas habilidades do currículo, um estudo de habilidades e competências do currículo, que é uma demanda que vem das interações que vocês acabam tendo das ATPCs anteriores, né? Mais uma vez eu peço que vocês preencham no link que vai estar na descrição do vídeo a lista de presença, a interação, né, para que a gente possa fazer o registro de vocês aqui nas nossas atividades. Então, o ATPC de hoje, a nossa abertura corriqueira. E só lembrando, antes da gente entrar de cabeça nos nossos assuntos, que por conta dessa reivindicação de direitos autorais, né, nós temos algumas dificuldades por conta de vídeos, de imagens que possuem esses direitos, né? Então, não é por conta deles que nós vamos deixar de fazer algumas atividades, propor algumas coisas nas nossas ATPCs, mas que é um agravante, né, na hora da gente poder realizar as nossas tarefas, os nossos estudos, tá? Então, hoje a gente vai seguir de uma forma um pouco diferente. Então, como eu disse, estudo do currículo paulista, reflexões sobre competências e habilidades na elaboração das atividades. Como eu disse, algumas pessoas ainda chegam questões através das interações e professores que ainda sentem uma certa dificuldade com o currículo, né, dos anos finais. O ensino médio já é uma coisa mais nova, né? Nós estamos caminhando, né? As dúvidas são realmente maiores, mas nós vamos caminhando com os dois segmentos dentro das nossas possibilidades e que a gente entende para poder ajudar, para chegarmos a um conjunto de soluções comuns, ou pelo menos que as pessoas fiquem mais elucidadas sobre o que são as propostas do currículo, né? Então, vamos lá. Quando elaboramos nossos roteiros de estudos, observamos a intencionalidade das atividades, nós precisamos ficar atentos, né? Na medida em que a gente for caminhando durante o ATPC, nós vamos começar a questionar como organizar essas nossas atividades, partindo do pressuposto do objeto de conhecimento, né, das habilidades e das competências, né? Então, nós precisamos ter isso bem claro, ser intencional na nossa atividade para que possamos atingir os objetivos. Precisamos regularmente fazer um exercício se aquela atividade que eu estou propondo dentro daquele conteúdo, dentro daquele objeto, está atingindo a questão da aprendizagem por habilidades, a aquisição de habilidades e, por consequência, formando o conjunto de competências que se propõe o componente de educação física. Então, às vezes, projetamos no desenvolvimento das habilidades sua finalidade, observando sempre a sua continuidade para a aquisição das competências. É um processo contínuo, né? Então, às vezes, nós trabalhamos, assistimos muitas formações, muitas aulas, acompanhando as aulas no centro de mídia, que, por vezes, essas aulas se repetem, né? Essas habilidades se repetem, né? Porque elas precisam estar bem consolidadas para que nós possamos dar o próximo passo, para que possamos passar à frente, né? Para que haja um encaminhamento dessas aprendizagens e que elas possam sempre contribuir para a evolução do nosso aluno dentro do currículo, né? Usando o currículo como base para essa evolução.
Então aqui eu montei uma espécie de organograma, né, para a gente pensar, para a gente refletir um pouquinho sobre como nós montamos as nossas atividades. E aí eu numerei as atividades, a sequência em que nós podemos pensar. Não é uma regra, eu acho que é um entendimento em que muitos professores da rede, muitos colegas que nós acabamos trocando, né, temos ideias, trocamos ideias, falamos sobre as atividades que eles propõem e que os colegas até colocam num grupo em que nós podemos trocar atividades. Eu baixo essas atividades, começo a estudá-las, a verificar como elas são montadas, e a maioria delas segue esse mesmo padrão. Então, como ficaria aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai montar uma atividade, a gente observa o objeto de conhecimento, né? A gente vai olhar lá qual é o conteúdo, né? O que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar o atletismo, eu vou trabalhar o handball, eu vou trabalhar dança. Então, assim, esse é o primeiro objeto a primeira coisa que eu vou olhar dentro da minha sequência para montar as minhas atividades. Aqui eu coloquei atividade como 3 e habilidade como 2, né? A gente olha o objeto, a partir daquele conteúdo, que tipo de habilidade eu posso trabalhar com aquele conteúdo para ir montar as minhas atividades, né? Então, quando eu trabalho essas habilidades dentro das atividades que eu monto, dentro das atividades que eu proponho, esse conjunto de habilidades, e eu volto a dizer, às vezes nós trabalhamos 3 aulas a mesma habilidade que está lá no descritor. Isso não há problema, né? A gente está fixando esse tipo estamos fixando o conteúdo com o aluno, né? Então o aluno precisa, cada turma tem o seu tempo, o professor entende isso. Então às vezes percebo muito isso no centro de mídias, principalmente nos anos iniciais, onde se trabalha a mesma habilidade, se trabalha o mesmo objeto por diversas aulas. Você, dentro do seu plano de aula, que vai poder compreender, vai poder enxergar melhor qual é a melhor maneira de trabalhar, por quantas aulas. Às vezes nós temos uma proposta de aula de 3, 4 aulas e aquele extrapola ou a gente termina antes. Não há problema nenhum em fazer uma adequação dentro do nosso plano, né? Nós estamos sentindo como o aluno responde às nossas atividades e quais são os objetivos que nós estamos atingindo com as atividades propostas, né? E aí, como eu disse, em termos de competência, ele seria o número 4, né? É um processo inverso. A competência, para ela se estruturar, precisa que você domine várias habilidades, que você tem a partir de um objeto de conhecimento e que você tenha, em cima desse objeto, feito atividades para atingir essa competência. Essa é o entendimento que a maioria dos professores tem e que eu acredito que seja o mais confortável para se trabalhar, né? Mas volto a dizer, quando montamos uma atividade, temos que, em cima dela, revisitar essa organização para ver se a atividade que eu estou propondo atinge realmente o objetivo específico, que é o desenvolvimento de habilidades para também a formação de competências. Tá? Esse é uma intencionalidade. Qual é a intenção da atividade, né? Ela tem que ter uma intenção e a proposta do currículo é desenvolvimento de competências através das habilidades. Aqui eu peguei alguns excertos, alguns recortes do currículo em ação no 6º ano, né? Para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa questão das habilidades, sobre a questão das aprendizagens, das situações de aprendizagem, de acordo com essa organização que eu passei de competências e habilidades. Então, na situação de aprendizagem 1, né, do currículo em ação, do 6º ano, está lá, handball e suas características. Na situação 2 de aprendizagem, ressignificado do atletismo na escola, situação de aprendizagem 3, será que todas as pessoas podem correr, saltar, arremessar e lançar? Tá? Baseado no que está colocado aí, uma outra questão que sempre vem, esse ano não, mas o ano passado sempre fui questionado sobre isso, se eu deveria seguir a ordem em que aparecem as atividades dentro
dos cadernos dos alunos, dentro do currículo em ação. Como eu disse, o professor conhece a sua turma, né? Ele faz uma anamnese, ele faz um apanhado de conhecimentos desses alunos, ele faz o diagnóstico e aí ele entende que a turma dele, dentro daquele primeiro caderno, ficaria melhor uma determinada adequação. Eu concordo com ele. Se ele, dentro do currículo em ação, puder fazer uma adaptação na ordem, não há problema algum. Né? Às vezes nós entendemos de uma forma, né? Ele está disposto o currículo de uma forma, mas se você vai trabalhar ele de outra, mas vai trabalhá-lo, o importante é que você utilize o currículo que se atinja os objetivos e as propostas dentro dele. Né? Eu coloquei essa sequência de atividades para a gente poder conversar algumas coisas para poder embasar as nossas ações futuras aqui dentro da ATPC. Então aqui à esquerda eu coloquei uma competência geral, né? A competência geral número 8, que é conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Essa é uma competência geral que está na BNCC e que talvez mais case com a educação física, principalmente nos anos finais e anos iniciais. Tá? Não que as outras competências não apareçam, mas essa é uma competência que eu acredito que a gente esteja mais explícita para o componente de educação física. Do lado direito ali eu coloquei a competência número 3, que ela é da área de linguagem, né? Utilizar-se de diferentes linguagens verbal, oral, visual, motora, como libras, escrita, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos e produzir sentido que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. Tá? Resolução de conflitos e cooperação. Essas duas expressões, essas duas palavras, quando a gente fala da modalidade coletiva do esporte, de invasão, mais específico do handball, ele é um esporte coletivo e dentro do desenvolvimento da modalidade, é uma modalidade que provoca muito conflito, né? À medida em que os alunos vão entendendo a modalidade, quando você vai explicar a modalidade, que eles chegam ao jogo, ela gera bastante conflito, né? E aí que entra o desenvolvimento para a resolução desses conflitos, fazer com que os nossos alunos, que os estudantes entendam a dinâmica do jogo, a velocidade do jogo e porquê dos contatos e porquê dos conflitos, né? Aí peguei uma outra habilidade aqui, número 8, que é experimentar, desfrutar e apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Mais uma vez, cooperação, trabalho coletivo e qual o papel do aluno, de cada aluno dentro deste coletivo, dentro deste cooperativo, que cada um tem uma função importante para que possamos desenvolver essas atividades, desenvolver o jogo, desenvolver a brincadeira, o pré-desportivo, né? Até na sua organização, cada um tem que saber que é importante para o funcionamento do jogo. Sem um coletivo não há, sem um individual não há o coletivo. Então cada um tem que estar disposto a entender a sua importância dentro do jogo, dentro do esporte handball. E por isso eu coloquei esse recorte da competência específica do componente educação física. Aqui tem um recortezinho das habilidades, né, do organizador curricular, onde temos o costumeiro, unidade temática, habilidade e objeto de conhecimento. Aqui nós temos o esporte, né, como unidade temática, nessas duas habilidades que eu peguei. Experimentar e fruir esportes de marca e invasão, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, como eu disse. Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto no esporte de marca e invasão, como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar. Né? No caso aqui nós temos o handball escolhido e nós temos o atletismo também como esporte de marca. Muito bem.
Agora, o cerne da discussão eu posso trabalhar esse currículo de uma outra forma, com uma outra ordem, como eu disse lá. Eu entendo que o professor tem autonomia para desenvolver a atividade. Eu, Paulo, particularmente, gosto de trabalhar muito usando a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom é uma estruturação cognitiva crescente, do mais simples para o mais complexo, né? Então, se eu fosse trabalhar, Paulo, eu posso inverter, trabalhar primeiro o handball numa situação de aprendizagem posterior e antes dela posso trabalhar o atletismo? Eu, Paulo, faria esse tipo de trabalho, né? Por conta de habilidades que precisam ser desenvolvidas e capacidades no individual, no atletismo, para que eu possa desenvolver o handball de uma maneira mais técnica e tática, sem me preocupar muito com essa questão de habilidades mais simples. Então, como uma situação de aprendizagem no atletismo, lá no finalzinho da situação de aprendizagem, pergunta se todos podem arremessar, se podem correr, se podem saltar. Para jogar handball, a gente precisa manipular, precisa segurar a bola, precisa fazer arremesso, precisa fazer passes. Então, trabalharia o atletismo, o arremesso anterior ao handball, até por conta da manipulação do implemento, né? Pergunta-se também, se você pode arremessar, correr ou saltar. O handball também usa o salto, né? E por que não trabalhar o salto à distância primeiro e depois trabalhar, por exemplo, o arremesso com salto dentro do handball, né? Porque o salto em distância, ele é uma corrida onde você é limitado por um determinado espaço, onde você pode impulsionar e a partir dali você conta a sua distância. Então a sua corrida é interrompida para que você faça um salto. O salto com o arremesso do handball é bem parecido quando você está próximo à área. Você não pode invadir a área do goleiro para fazer um arremesso, mas pode saltar antes da linha e cair depois, né? Eu faço essa analogia, você consegue, com as regras do salto em distância, transportar para o handball num arremesso ao gol. É como está na figura aqui, ó. Nós temos um aluno saltando, um jogador saltando com a bola empunhada, né? Fazendo sobre a área para fazer um arremesso. A soma das duas atividades, desenvolvimento da habilidade das duas atividades, você acaba chegando ao produto final, que é o arremesso com salto no handball, apenas uma, né, das situações onde você vai trabalhar um para chegar no outro. E aqui na resolução de conflitos, eu gosto sempre de colocar que o handball ele é um esporte onde não o contato é permitido, o contato é maior. E fazer com que seu aluno entenda que, por vezes, esse contato não é tão intencional, ele acontece realmente, eu acho que ele acontece mais contato do que o futebol ainda, é uma grande arma para você poder desenvolver essa questão dos conflitos e levar para um campo fora das quadras. Quando o aluno tem essa segunda analogia, professor, fulano de tal me bateu, né, durante o jogo. Então, assim, será que durante o jogo não foi inevitável esse contato? Desenvolver essa habilidade do autocontrole, essa capacidade de se controlar durante o jogo, ela tem que acontecer. Culturalmente a gente faz isso no futebol, mas o handball é um contato muito maior, né? Então acredito que o handball seja um esporte também muito importante para o desenvolvimento desses conflitos, desse autocontrole que prevê a competência 8, como eu disse lá atrás. E aí, temos uma atividade 4 de contagem regressiva que fala a realidade sistematizada, né, para jogar a modalidade, o esporte handball. Então, quando a gente pensa no handball, passando pelo atletismo antes, a gente consegue traçar essa analogia.
a gente consegue desenvolver alguns trabalhos, né, mostrando para o aluno, olha, você lembra quando fez o arremesso do peso? Você se lembra quando fez o salto em distância? Para você fazer um arremesso na área, é a mesma coisa. Você tem que pisar antes da área do goleiro, né? E arremessar a bola. Ou você tem que parar na frente da área do goleiro e arremessar a bola. Como ele tem que fazer isso no arremesso de peso, né? Ele tem uma área delimitada, né? A gente está falando também das corridas. Ele pode fazer isso correndo, ele pode fazer isso parado, né? Ele pode fazer com pouco espaço, receber uma bola no handball, fazer dois, três passos e fazer o arremesso. Eu falo arremesso e insisto nessa característica do handball, porque a graça do jogo está em fazer gols, né? O objetivo maior do esporte é fazer gols. Então a gente está vendo essa questão do arremesso, do salto e do fazer gols, né? E aí vamos para uma outra vertente dentro do esporte, quando a gente fala de organização dos nossos alunos dentro da quadra, né? Quando a gente leva os alunos para fazer uma organização dentro da quadra, né? Lógico, gente, eu estou falando isso voltando para a questão do presencial, tá? Numa situação ideal onde nós podemos trabalhar com os nossos alunos já com contato, né? Essas atividades são voltadas para esse campo, para este momento, voltando para uma atividade presencial. Então, quando a gente vai ensinar aos nossos alunos, a primeira coisa que a gente fala para eles é assim, faz a barreira. Muitos de nós falamos, faz a barreira na frente e não deixa o outro arremessar, né? Usando o princípio da taxonomia de Bloom, é mais fácil ele entender que, em vez de defensivamente ele ter que fazer uma barreira, é mais fácil para ele entender que cada um marca um outro jogador. Né? A gente, às vezes, não para pensar nisso, mas nas competições onde a gente leva os alunos nos jogos escolares, se você prestar atenção no que diz o regulamento, ele diz no regulamento assim, que as categorias pré-mirim de basquete, de handball, a marcação por zona, ela é proibida, é uma marcação que você tem que fazer, é a marcação individual. Porque esse é o princípio, o entendimento dentro do mais fácil para o mais complexo, é ele entender que uma marcação individual, cada um pega um, e depois se situar dentro da quadra, uma marcação por zona. E a gente, às vezes, por vezes, a gente pede para os nossos alunos, primeiro é a formação de barreira, não. É mais fácil ele marcar dentro de um sistema individual, onde cada um pega um em meia quadra, do que ensinar para ele que ele tem que marcar um determinado pedaço daquela quadra, né? E aí quando o aluno chega nesse ponto, que ele já consegue arremessar, que ele já consegue marcar, que ele já consegue, a gente consegue trabalhar a forma tática e técnica mais apurada dele dentro da aula, e aí a gente fala que é a questão da fruição, dele aproveitar esse jogo, né? Porque até então a gente está ensinando ele de uma forma segmentada, e quando a gente junta os pedaços é que acaba saindo aquele jogo legal, e aí ele começa a aproveitar o jogo, né? Fica mais leve, né? E aí, como eu disse, quantas vezes você utilizou a mesma habilidade nas diversas atividades para alcançar os seus objetivos propostos, né? E às vezes a gente acha que eu tenho que correr com habilidade. Não, você pode recorrer, de repente você está lá na frente, por que não recorrer a uma habilidade anterior? Eu estou trabalhando com o basquete, eu estou trabalhando, por que não recorrer a uma atividade anterior lá do atletismo, né? Porque eu entendo que a base de todas as outras modalidades é o atletismo, por que não? Faça esse exercício, é muito legal. Às vezes a gente está tão preocupado em seguir dentro de um roteiro apenas aquilo que o cronograma pede, e a gente esquece que aquela atividade tem uma riqueza muito maior, né? Se a gente for parar, como eu disse, se você for ver a intencionalidade, a gente fica muito preso a apenas uma competência e apenas uma habilidade. E esquece que dentro daquela mesma atividade que a gente deu, tem outras várias habilidades dentro do currículo que se remetem às outras competências. E como eu disse, conhecimento sobre os seus alunos, ele é a chave, né, para o desenvolvimento dessas habilidades. A gente também pode dizer, a gente fica preocupado em correr com o cronograma, de terminar,
a apostila, né, de terminar o caderno do aluno, de não revisitar os nossos planos, de ter que fazer correções neles no momento que é pertinente. Isso é possível. Às vezes nós estamos falando de pandemia, onde a gente acha que tem um ritmo de atividade e acaba tendo outro, né? Revisite os planos, né? Refaçam, repitam. Eu entreguei essa semana um roteiro de atividades e de repente eu não consigo concluir esse roteiro. Por que você não pode repetir esse roteiro na semana seguinte? Né? Depois você vai fazendo as possíveis adequações, né? Porque sabe, às vezes você faz isso para uma turma só e não consegue fazer para outra. Por que não repetir o roteiro para uma outra turma? Isso é possível, você consegue trabalhar dessa forma, né? É possível fazer isso, você conhece o andamento da sua turma. E aqui eu deixo uma proposta de atividades, pensando na taxonomia de Bloom, na atividade mais simples para a atividade mais complexa, né? É uma proposta de atividades que você pode trabalhar em 3, 4 aulas, voltando a dizer, isso numa atividade presencial onde você esteja com os seus alunos, né? Então aqui, a primeira atividade, pequenas corridas, são tiros, né? Que a gente chama do atletismo na quadra, em linha reta, onde você pode sair de uma linha de fundo de um lado, restringir a corrida à linha da área de handball. Você está mostrando para o aluno que ele está praticando a corrida, está mostrando para o aluno, já apresentando as características das linhas, por exemplo, de quadra de handball para ele. As escolas que não têm, você pode adaptar, lógico que pode, você coloca uma fita, não consigo ver direito, tem uma área, né? Você coloca uma fita, você coloca uma corda para delimitar, mostrando, olha, no handball a gente não pode pisar nessa área, porque se pisar a gente perde a posse da bola. Então é uma situação de corrida, onde você está mostrando para o aluno, apresentando a quadra, uma outra característica. Um outro exercício, pequenas corridas com salto no final, delimitadas pela área de handball. Aí você vai fazer o aluno fazer aquela corrida, ao invés dele diminuir ou parar na linha, não. Ele vai praticar aquilo que ele aprendeu no salto. Olha, o limite para saltar é aquela linha. Quando você chegar lá, você tem que bater o pé e saltar dentro da área. Não precisa, né, aquela coisa de, vamos nos esborrachar. Mas que ele tenha a noção de que aquele pé que ele bate é o último e que ele vai cair dentro da área, dando um impulso para cair dentro da área de handball. E que ele pode fazer isso desde que ele esteja sem a posse da bola. Você já trabalhou aí fundamento, arremesso, já trabalhou regra com ele do handball, falando de uma das regras que ele não pode invadir a área, né? Veja quanta coisa, a gente vai juntando e vai montando essas pequenas aprendizagens para formar a rede maior, que é o objetivo do handball. Aí a gente fala do arremesso com pelotas, né? A gente fala pelota, mas pode ser uma bola de meia, pode ser uma bola de borracha, pode ser uma bola de basquete. Lógico que o ideal é uma bola que o aluno consiga empunhar, né? Como ele faz quando a gente ensina o arremesso de peso, né? Na empunhadura, que a gente faz o movimento, faz a alavanca, né? E é um pouco diferente do handball? É um pouco diferente do handball, mas a gente pode usar aquilo que aprendeu no arremesso de peso para que ele potencialize no handball. Aí, como eu disse, você pode usar esses pequenos arremessos que você faz usando a área de handball, o seu aluno, o estudante, arremessando dentro da área, de diversos pontos. Você pode colocar vários alunos de diversos pontos fazendo esse arremesso para dentro da área, não objetivando o gol ainda, né? Aí você pode fazer ele estático, coloca o pé perto da linha, como se ele fosse fazer um tiro de 7 metros, né, no handball. Aí você pode colocá-lo 2, 3 passinhos para trás, como se ele fosse limitado dentro do círculo pelo anteparo do arremesso do peso, né? É uma sugestão de atividade também. Ele dá 2, 3 passinhos, tem a área, tem a corda como limite e faz o arremesso sem saltar. No momento seguinte, você faz esses 2, 3 passinhos já com o salto dentro da área. Então a gente evoluiu de uma atividade básica de arremesso do peso para um arremesso de handball, e aí por fim você pode colocar o objetivo de acertar o gol, que sempre é legal terminar com o objetivo de acertar o gol. A gente faz pequenas corridas também com eles, com a pelota, com a bola na mão,
né? Faz pequenas corridas. Estamos trabalhando corrida, ele está trabalhando a empunhadura com essa bola de meia, com essa pelota, né? E aí ele tem duas opções. Ele pode correr até a linha, parar e arremessar, ou ele pode correr até a linha e saltar, como ele fez nos exercícios anteriores, dentro da área e jogar essa bolinha de meia no gol, né? E aí, vamos colocar, ele começou a corrida com a bola na mão, e agora ele vai fazer uma forma diferente de corrida. Nosso aluno corre, você coloca a pelota dele no meio do caminho, ele apanha a pelota no meio do caminho, e que esse meio do caminho seja no máximo 2, 3 passos longe da área do handball. Você já está trabalhando com ele a corrida, o arremesso, a regra dos 3 passos com a bola numa mão e o arremesso com salto ou o arremesso estático. Né? A gente colocou regra, colocou a questão da corrida. Então, físico, técnico e tático dentro do exercício. Sempre seguindo uma progressão do mais fácil para o mais complexo. Né? E aí temos aí, por fim, pequenas corridas com mudança de direção, com a pelota na mão, e aí a gente começa a delimitar onde ele pode fazer isso. Quando a gente fala mudança de direção, por exemplo, que ele saia da diagonal de uma quadra, né, encontre um cone no meio do caminho, faça uma curva nesse cone, contorne esse cone e corra em linha reta. Naquele momento você pode colocar 2 cadeiras, você pode colocar 2 alunos lado a lado, né? E aí você coloca a bolinha, como eu disse, a 3 passos da área, ele sai correndo, muda de direção, pega a bolinha, dá 1, 2, 3 passos, ele vai ver que ele tem um espaço limitado para fazer isso na quadra, que seria a finalização, de repente, de um arremesso entre 2 adversários. Né? E aí você pode variar, né? Você pode colocar os 2 adversários, como eu disse, você pode colocar 2 cadeiras, 2 cones. E aí você fala assim, Paulo, mas eu movimento pouca gente dentro de uma aula. Dentro de uma aula você movimenta muita gente, porque você não precisa fazer apenas de um lado da quadra, você não precisa fazer uma corrida de 1 por 1. Você pode colocar 3, 4 pontos distintos dentro da quadra, de uma meia quadra, 3, 4 pontos distintos na outra meia quadra. Quando você tem um aluno fazendo, você tem mais 2 na barreira. Então, são 6, 7 alunos fazendo isso de um lado como barreira, 6, 7 alunos como barreira do outro lado, mais os alunos que podem estar executando pelo menos 4 de uma vez. Então, assim, movimenta bastante gente ao mesmo tempo. Então, você trabalhou a corrida, você trabalhou o arremesso, você trabalhou o salto e você trabalhou o handball. Só que numa ordem... Desculpa. Numa ordem diferente daquela que está proposta no currículo, mas totalmente viável para que o desenvolvimento do aluno, tanto no atletismo quanto no handball.
gente, nessa segunda proposta de atividade, a gente falou um pouquinho de prática, né? Não existe, acho que, metodologia mais ativa do que a prática de educação física, principalmente no sexto ano. Eu trago uma segunda proposta com metodologias ativas, né? Para a gente trabalhar esse tipo de situação dentro de sala de aula, né? Então a gente volta a retomar o conceito da metodologia ativa, né? Que consiste na forma de ensino, onde os alunos são estimulados a participar do processo de forma mais direta, como protagonistas, que é a proposta do ensino integral, que é a proposta do nosso currículo hoje. Essa alternativa de ensino vem sendo aplicada com o objetivo de tornar a aprendizagem dos alunos mais efetivo, né, mais dinâmica. A educação física já é um componente dinâmico, mas dentro de sala de aula, no momento em que nós estamos trabalhando com a teoria, se torna mais dinâmico ainda com relação com o uso das metodologias ativas, né? Aqui nós vamos conversar sobre duas metodologias, são as tempestades de ideias e a Phillips 66, que são metodologias onde eu já abordei de maneira superficial, apenas comentando que elas existem, e dentro das interações elas foram solicitadas mais aprofundamento sobre esse tipo de metodologia dentro de sala de aula. Tá, o que eu tenho para falar delas é que elas nascem dentro da corporação, dentro da iniciativa privada, né, para resolução de problemas e dinâmicas com grandes grupos dentro dessas empresas. E que acaba calhando muito bem, acaba encaixando muito bem com as estruturas que a gente tem dentro de sala de aula para dinamizar, para dar um sentido mais próprio para aquisição das habilidades dentro de sala de aula. Então a gente vai falar um pouquinho sobre elas. A tempestade de ideias, né, ou brainstorm, para quem está habituado, por exemplo, a participar das reuniões de MMR, das formações de MMR, no método de melhoria de resultado, ela nasce dessa tempestade de ideias, né? São várias ideias sobre a problemática dentro da escola e também as possíveis soluções. Então é uma técnica conhecida, né, desenvolvida do pensamento criativo, e esse conceito é bem antigo, de 1938. Como eu disse, ela nasce também dentro da iniciativa privada, dentro das grandes corporações, desde uma grande corporação, depois publicada num livro e acaba se tornando mais popular, né, chegando até os dias de hoje. Até hoje são usados esses conceitos de brainstorming nas grandes corporações e também, por que não, na educação, né, quando a gente fala de MMR. Então, a técnica valoriza as ideias e a capacidade de trabalhar em grupo para a resolução de problema ou de um desafio, né? Problema ou desafio no sexto ano, que a gente está usando como exemplo, eles são grandes, eles estão numa fase de transição e cheios de energia. O professor Karnal diz que quem sobrevive ao sexto ano consegue sobreviver ao Armagedon, né? Então a gente trabalha no sexto ano com uma energia muito grande e que eles estão vivendo uma nova fase cheio de ideias, né? É uma ótima oportunidade de fazer os alunos se sentirem integrantes do processo, né? A criança fica orgulhosa em participar, eles vêm dessa fase de transição de quinto para sexto ano, então eles se sentem importantes dentro do processo e que eles podem contribuir, né, para a valorização daquele conteúdo, daquele trabalho que está sendo desenvolvido na sala de aula. Trabalhamos também a capacidade de decisão, como também fomentamos a criatividade, né? É aquele aluno que está meio inseguro ainda se ele pode falar ou não, mas aí ele dá um amigo do lado e fala assim: será que é isso? Isso vale? Essa ideia minha é válida? A gente vai ver que no caminhar do processo toda a ideia é válida, né? Para a construção desse conhecimento, para desenvolvimento dessas habilidades. Então, existe sempre um roteirinho dentro dessas metodologias para que a gente siga e para que possa efetivamente usá-las de maneira correta e para que elas surtam efeito na aprendizagem do aluno.
Então, eu fiz um excerto, né, eu fiz alguns recortes dentro dessas estruturinhas que a gente tem que seguir, desses roteiros, né? A gente acaba lendo um pouquinho, mas faz parte, está bem enxuto, né? Então, a gente fala assim para não julgar, né? Deixar o juízo de lado, né? Porque toda a ideia do aluno, ela tem validade, né? Por mais absurda que ela pareça, né? E no sexto ano, eles pipocam, né? Eles não param de falar, todos falam um por cima do outro. O importante, como mediador, como curador desse conteúdo, dessa sala de aula, a gente poder administrar, né? Para que o aluno se sinta realmente valorizado, né? A gente fala que às vezes a gente dá uma risadinha de canto de pouco ou outro colega dá uma risada. A gente tem que valorizar sempre a ideia dos alunos. Toda vez que a gente não julga, a gente acaba dando asas para a imaginação desse aluno, né? Ele não fica acanhado em dar asas à imaginação, né? Então ele acaba fluindo mesmo, de forma mais natural. Quando a gente não julga, a gente dá importância para toda a ideia que ele está dando, né? Então a gente faz esse registro. A tempestade de ideia, ela se baseia em quantidade, não naquele momento inicial de qualidade. Então, por isso que eu proponho aqui o trabalho com duas metodologias. Uma metodologia vai acabar complementando a outra. Então, nesse momento, todo o registro é importante, né? Todo o registro é importante, toda a ideia que o aluno dá é importante, por mais absurda que ela pareça. Então, dá aquela quantidade de ideias que a gente faz um registro. E vou mostrar mais para frente que a gente faz um registro na lousa mesmo, né? A gente faz um registro, toda a ideia tem importância, toda a contribuição dos alunos tem importância. Porque nesse momento a gente está praticando uma coisa chamada escutativa, né? A gente tem que dar, por quê? Porque dali saem ideias brilhantes, né? A gente tendo essa atenção em escutar o aluno, a gente pode melhorar essa ideia, né? Essa contribuição que ele deu naquele momento, e podem sair coisas muito legais para as próximas aulas, às vezes não naquele momento, mas é sempre uma contribuição, né? Às vezes, ideias brilhantes surgem do nada, como está registrado aqui no texto. E que a gente também tem que ser rápido e impulsivo, né? A tempestade de ideias, ela tem uma característica, né? Aquilo que o aluno fala, a gente tem que pegar no ar e colocar para ele ver que é como se fosse uma tempestade mesmo, aquilo que é incontrolável. Eu sei que no sexto ano, o exemplo que a gente usa aqui, é difícil, as coisas pipocam, eles são, né, impulsivos, mas a ideia é ficar registrando isso. Esse tipo de trabalho também dá certo no sétimo, no oitavo, né, quando eles ficam mais velhos, mas o sexto eles têm uma energia maior, por isso que eu escolhi a temática, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, com o sexto ano, para não fugir muito daquela linha que eu peguei como o exemplo do handball e do atletismo desde o início da nossa TPC. Então, essas 5 características aí fazem parte desse roteirinho para construir uma aula com brainstorm de contribuição dos nossos alunos de forma mais tranquila, mais correta, né? Ela tem que seguir um roteirinho, porque ela passa a ser significativa, né? Então, como eu disse, o registro de todas as ideias a partir do assunto ou da problemática. Como a gente está trabalhando o atletismo e o handball, eu coloquei essa luzinha aqui só para a gente exemplificar um pouco. Então, a gente coloca uma temática na lousa, ou sugere uma temática para eles, e eles vão dizendo, né? Aí eles ficam naquele, né? Mas o que o professor quer dizer? Eu quero que você diga para mim o que é que você enxerga, por exemplo, no atletismo e de handball. Quando a gente já terminou o trabalho, a gente fez as 2 situações de aprendizagem, digamos que nós estamos fechando o bimestre lá, e no final do bimestre nós precisamos ver aquilo que os alunos, o que foi de significativo na aprendizagem desses alunos. E aí é que a gente faz essa chuva de ideias, essa tempestade de ideias. Eles vão falando e nós vamos registrando aquilo que nós trabalhamos como conceito, como
como o objeto de conhecimento, né, desses alunos nas próprias atividades. Então ele pergunta o que tem no handball, o que tem no atletismo, e você vai registrando. Aqui eu coloquei poucas palavras, né, mas eles vão colocando e as ideias vão surgindo a partir do momento em que o primeiro fala, o segundo fala, o terceiro fala, e a partir do momento que eles percebem que você está registrando tudo que se fala é válido, né? E agora a gente, pensando dentro dessa dinâmica, a gente acaba desenvolvendo uma segunda proposta. Fala assim, tudo bem, a gente viu que os alunos entendem alguns conceitos, eles sabem o que tem dentro do handball, eles sabem o que tem dentro do atletismo, e como é que a gente pode incrementar, como é que a gente pode evoluir dentro dessa dinâmica para que seja significativo, a gente possa observar a significância do desenvolvimento do aluno dentro do estudo das habilidades daquele objeto de estudos. Aí eu parto para uma segunda metodologia, que é a Phillips 66. Também, ela também nasce dentro de uma corporação, e ela tem a ver por conta esse título Phillips 66, porque J.D. Phillips, que foi o que desenvolveu o método, 66 por conta do objetivo que ele tinha, né, em dividir um grande grupo em 6 grupos e tinham 6 minutos para realizar essa atividade. É lógico, a ideia principal está lançada, né? São 6 grupos e ele tinha que desenvolver em 6 minutos um determinado tema. Você pode trabalhar isso de formas diferenciadas, não precisa ser 6, pode ser 5, pode ser 4, pode ser mais. Você pode desenvolver em cima de determinados temas, e aí a gente fez uma tempestade, por exemplo, de ideias, né? Surgiram várias palavras, várias expressões sobre o entendimento do handball e do atletismo, e quando você divide o grupo, você pode trabalhar com o número 6. Então, assim, os alunos têm 6 minutos para se organizar. Desses 6 minutos, você tem que criar 6 grupos, né, nesses 6 minutos. Criado esses 6 grupos em 6 minutos, vocês vão pegar 6 expressões que vocês têm, que estão na lousa, das mais importantes que vocês acham, e vão colocar quais são as 6 mais importantes para que você realize aquela atividade que você já propôs à prática, o handball e o atletismo, né? Ele registra as seis atividades em 6 minutos. Então você já deu 6 minutos para eles montarem, 6 minutos para registrar aquilo que ele achou mais importante das 6 atividades, das 6 expressões que estão na lousa, né? Deste apanhado, você vai conseguir entender daquilo que foi mais significativo para o aluno e também daquilo que sobrou, né? Às vezes a gente pega as expressões e percebe, olha, um ou outro aluno que falou da pista de atletismo, então a pista não é significativo, ele não faz a ligação para o aprendizado do atletismo. É muito legal por conta disso. Você consegue ver aquilo que ele absorveu, aquilo que é significante para ele, que ele desenvolveu uma habilidade, e aquilo, de repente, que não é, que é só um aluno falou e que, na hora de compor os grupos, acabou não entrando como 6 mais importantes que ele elegeu, né? E aí, assim como também nós fizemos o roteirinho com o brainstorm, existe um roteiro, né, dessa técnica, dessa metodologia, para que você possa desenvolver ela em sala de aula e ela ter alguma representatividade para um aluno, né? E o que a gente fala, depois que você faz esses registros, você pode comentar a respeito com cada grupo, né? Porque no grupo existe uma divisão onde um é um relator, o outro vai registrar, o outro é um coordenador do grupo, né? Toda essa organização você trabalha com o tempo. Essa dinâmica do tempo, de repente, nessa metodologia, é que faz toda a diferença. É um estímulo ao pensar mais rápido, ao raciocinar mais rápido, ao agir mais rápido. Por isso, acho bem ativa essa metodologia dentro
da escola dentro da sala de aula. Então, nos objetivos, né, da técnica, criar uma atmosfera informal, mesmo numa aula com muitos alunos. A gente tem uma sala grande e a gente percebe que essa técnica, essa metodologia, a gente não pode usar só uma vez durante o ano. Quando você usa, você gosta e domina, você vê que funciona, a primeira vez é uma confusão de carteiras, é um bate-bate, talvez, nas primeiras vezes sim. À medida em que você trabalha com essas metodologias, os alunos vão entendendo e vão desenvolvendo mecanismos para que isso seja mais rápido, principalmente se você usa metodologias assim com frequência, né? Ela estimula a participação de todos e evita o monopólio de uma possível liderança. Como eu disse, existem funções dentro do grupo, mas que você, como curador, como mediador, pode utilizar. Se você usa 2, 3 vezes a mesma metodologia, orientando, olha, quem foi líder em determinado momento não pode ser o líder do grupo neste momento. Quem foi relator não vai ser o relator. Quem vai ser o secretário não pode ser secretário. A gente troca as funções. Estar no domínio da metodologia é poder trabalhar com essas nuances dentro dos grupos para que eles possam vivenciar as várias situações diferentes, né? Propicia a maior comunicação entre os alunos, né? Eles trocam a ideia entre os pares daquilo que foi mais importante, de repente, daquela temática. Desenvolve a capacidade de sintetizar. Como eu disse, ele tem várias palavras de uma tempestade, várias expressões, e está limitado a tentar achar daquilo que ele e os colegas colocaram na lousa, o que foi realmente mais importante. O que é mais importante para que isso aconteça? A gente está falando de importância, mas a gente pode colocar expressões que são comuns. O que você acha que é comum no atletismo, no handball, ou o que é comum do atletismo para o handball, para o desenvolvimento da modalidade, né? Ele oportuniza a comunicação de todos os alunos dentro do grupo. Essa talvez seja uma das ideias principais dessa dinâmica. E leva ao saber a selecionar os aspectos mais importantes do assunto. Como eu disse, é uma possibilidade você registrar aquilo que é mais importante, aquilo que é comum, aquilo que é diferente, vai do conhecimento da sua turma e da forma como você quer trabalhar. São os objetivos que determinam como é que você vai trabalhar com essa técnica ou com essa metodologia. E aí, quando é que a gente usa a técnica? Quando desejamos aumentar a base de comunicação e da participação, né? A gente sabe que tem alunos que são mais reclusos, eles são mais tímidos, eles não gostam muito desse trabalho, mas a partir do momento em que você, como eu disse, o trabalho é gradual, né? A gente parte sempre, sou fã da taxonomia de Bloom, acredito muito nela, do mais simples para o mais complexo e também de uma questão de hábito, né, que a gente acaba adquirindo. E quando você pega o aluno no 6º ano e trabalha com ele no 7º e ele está com você e você usa esse tipo de estratégia, de metodologia, você percebe que no decorrer dos anos é mais fácil trabalhar com esse tipo de metodologia. Então, se você dá aula para ele no 6º ano com essa metodologia, lógico, existem outras metodologias, né, da sala inversa, da gamificação dentro de metodologias ativas, mas tudo aquilo que você propõe para dinamizar a aula, ele vai comprar com maior facilidade, porque ele está habituado com esse tipo de situação. Necessitamos analisar um problema complicado que pode ser logicamente dividido em partes, segmentos elementares a serem atribuídos a várias frações do grupo. Isso também, como eu disse, cada um no grupo tem uma função, de repente, aonde o problema fracionado pode ser somado, né, para uma apresentação, para uma explanação do grupo. Então, eles aprendem que dentro do grupo as várias funções, cada um tem a sua importância, né? E como nós desejarmos identificar que cada membro do grupo e dos seus problemas, às vezes a gente percebe que determinado aluno não consegue desenvolver determinada função. Isso é importante também porque a gente percebe nos grupos quem tem a dificuldade. É uma outra ferramenta para nos ajudarmos com relação a saber se o aluno realmente, se aquilo foi significativo para o aluno ou não, né? Quando for aconselhável estimular a motivação por meio de mudança de técnica. Como eu disse, existem várias formas. Você está
dando uma aula expositiva e percebe que a aula expositiva ela também é válida, né? Ela tem a sua validade, mas às vezes se faz necessária uma mudança de atitude do próprio professor para que o aluno tenha um choque, para que ele desperte para determinado tipo de situação dentro de sala de aula. Como eu disse, a educação física ela é dinâmica por natureza, né? A maioria dos objetos de conhecimento, das temáticas, elas são dinâmicas, principalmente no ensino fundamental, elas são dinâmicas por natureza, mas nós precisamos dar uma mudança de direção dentro da nossa aula para tentar atingir alguns objetivos e nada melhor do que mudar a estratégia, usar uma metodologia ativa e no caso da Philips 66 é um exemplo que você pode usar dentro da sala para poder, né? E uma das coisas que a gente faz às vezes o assunto parece mais complexo e dentro de pequenos grupos ele se desenvolve melhor, né? E como eu disse, é uma questão de hábito, né? Quando a gente começa a trabalhar com o aluno no bimestre de uma forma e aí a gente vai propondo essas dinâmicas, né? Ele vai durante o ano ou durante os anos se habituando com essas dinâmicas práticas, né? E aí a gente percebe que alguns assuntos geram melhor quando o grupo está todo unido ou quando ele está fragmentado, tá? Então, como usar a técnica, né? Mais uma parte do nosso roteiro aí, né? O grupo deve conhecer claramente os objetivos do trabalho. Como eu disse, a gente apresenta para os alunos que ele pode registrar aquilo que é importante, aquilo que é menos importante, aquilo que ele compreende ou aquilo que ele não compreendeu, né? Então deve deixar bem claro para o aluno qual é o tipo de registro, qual é o tipo de atividade que ele vai realizar naquele grupo lá, né? Conhecer profundamente todas as situações em que pode ser empregado o método. Então, assim, todas as aulas eu consigo empregar o método. Se eu domino o objeto, se eu domino o meu conteúdo, eu vou saber em que momento ele é propício de aplicar o método. Né? Aqui a gente dá um exemplo simples, que é o handball e o atletismo no 6º ano, mas que ele é replicável o método em outras séries. De repente você, conhecedor de dança de salão do 9º ano, fala, eu acho que esse método não seria legal para que eu aplique. Ótimo, mas você tem que conhecer do seu objeto, do seu conteúdo, né, para depois pensar em aplicação do método. Aproveitar bem o tempo, né, é uma ação de tempo. Por exemplo, como eu disse do 66, você pode usar o tempo para formação de grupo, para elaboração dos registros, para elaboração da apresentação, né? Então, você, na sua cabeça, dividindo que os tempos têm uma margem de segurança para cima e para baixo, consegue planejar bem, né, essa divisão dos tempos. E o líder pode e deve ser o professor, né? O professor, nesse caso, ele vai orientar, ele vai ser o curador, né, do conhecimento e que os alunos vão, em caso de dúvida, mergulhar nessa fonte e o professor estimulando sempre para que o aluno produza, mas que ele seja o controlador não, né? Acho que o controle é uma palavra bem forte, mas que ele seja, que ele domine todos os conhecimentos, que ele domine toda essa prática com a sala de aula, para que não haja, né, para que o aluno se sinta seguro para desenvolver todas as atividades. Então, o professor tem que explicar o processo para o grupo, por que ele está sendo usado, tem que ser esse processo, ele tem que ser significativo para o aluno. No começo ele vai questionar por que eu faço isso, por que eu faço aquilo. Quando você domina o conhecimento, quando você domina a metodologia, ela passa a ter significado também para o aluno, né? Então, o professor está lá para auxiliar a formação do grupo, ele vai lá e dá as instruções gerais, fala, gente,
nós temos, a gente pode colocar já distribuído como tempo, no caso do 66, né, os objetivos, é ele que vai fazer esse controle e ele tem que estar lá dominando o método para que a coisa possa sair. Não é fácil a primeira vez? Talvez não seja fácil na segunda, mas a prática, o hábito, acaba levando à melhoria do método, da metodologia. Então, aqui ele fala do professor que escolhe quem vai anotar, quem vai coordenar, quem vai explanar, quem vai expor, de que forma vai expor. Vai ser uma exposição oral, nós vamos produzir algo em vídeo depois, nós vamos fazer um registro em papel e entregar. Vai haver uma troca desse registro entre os grupos, de repente é uma forma legal para os outros grupos, antes mesmo de explanar, pensar sobre qual é a melhor forma, o que faltou dentro dos próprios trabalhos, né? O professor dentro de uma sala de aula, ou dentro de uma quadra, dentro do espaço desenvolvido, é aquele que vai circular entre os espaços, né? Que tem que circular entre os espaços e se mostrar presente para qualquer tipo, e até para estimular os alunos, né? Os alunos, quando percebem que o professor roda durante as aulas, tal, que ele está atento, ele tem uma outra postura, né? Então, a própria forma que o professor se comporta dentro da sala faz com que o método seja melhor desenvolvido, né? Aí, depois que você faz tudo isso, você tem que, depois que você fez os grupos, depois que você reuniu a atividade, colher os dados desses pequenos grupos, voltar de novo ao grande grupo, à grande sala única, né, para de repente discutir novamente os resultados, né, de cada grupo. E também fazer com que todos os pontos de vista, de tudo aquilo que foi levantado, de tudo aquilo que foi registrado, que ele tenha uma importância, de uma maneira ou de outra, mesmo tendo alguns equívocos, mesmo não sendo algo, digamos, importante para aquele registro, mas que até o errado tem o seu valor dentro dos registros, dentro da aprendizagem, e que se toque nesse assunto, né, para que se converse sobre os equívocos, sobre aquilo também que está errado. Eu acho que a metodologia nos permite isso também. Agora aqui, nós vamos falar um pouco sobre... continuamos ainda um pouco sobre o estudo, né? Essas reflexões sobre as competências e habilidades na elaboração das nossas atividades. E agora a gente vai falar um pouco do currículo em ação, da primeira série de ensino médio, e caderno do aluno, volume 1. Também são recortes feitos, né, de como está distribuído esses assuntos dentro do caderno do aluno. Então ele fala no momento 1 sobre padrão de beleza corporal, magreza, músculos, cinturas finas, silicones e botox. Eu como vejo meu corpo nesse período histórico, ginástica por estética ou por saúde. E aí numa situação de aprendizagem 2, ele vai falar de academia, de moda fitness, de ginástica de academia e ginástica para quê. Eu vou partir do mesmo princípio que eu usei para falar do 6º ano, né? Na primeira série do ensino médio, o caderno traz as situações de aprendizagem dessa forma. E às vezes nós estamos preocupados em seguir uma linha cronológica, uma linha ordinária dentro do caderno do currículo em ação, que pode ser alterada. Que essa é sempre a dúvida, essa é sempre o questionamento de alguns. Alguns professores dizem assim, Paulo, mas eu não entendo dessa forma. Volto a dizer, você tem a liberdade para alterar essa ordem e você vai atingir o mesmo objetivo. E talvez você encontre uma forma mais clara para que seu aluno entenda dentro desses momentos de aprendizagem, dentro dessas temáticas, de forma mais simples para a realidade de cada um. Tá?
Aqui, para a gente poder falar um pouquinho, a gente fala do organizador curricular da área de linguagens, que ele é um pouco diferente, né, daquele organizador que nós temos lá no ensino fundamental. As competências aqui, elas são descritas pela área. Não há mais uma competência específica do componente curricular. Todas as competências estão relacionadas à área. E aqui é aquela que a gente está lidando, e que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela no que diz respeito ao currículo em ação. Então, a competência é compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais, artísticas, corporais, verbais, mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade para continuar aprendendo. A habilidade é M13, LGG 101, compreender e analisar os processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentais em função de interesses pessoais e coletivos. Campo de atuação social, são todos os campos de atuação social, e o objeto de conhecimento da educação física é a ginástica, como condicionamento e conscientização corporal, esporte técnico combinatório de marca, precisão, invasão, combate, taco, que nós veremos nos próximos cadernos do currículo em ação. Então, de uma forma geral, como eu disse, as atividades têm que ficar do simples para o complexo. Nos anos finais, os nossos alunos têm o experimentar, o fruir como principais habilidades. E aqui a gente já entra em campos como compreender e analisar, né? Então, a proposta das atividades do currículo é mostrar para eles que existem uma atividade desenvolvida, que é a atividade em academia, e a partir deste tema, as mais possíveis variáveis para a interação e compreensão deles do que está em torno do tema academia, né? Ou ginástica de academia, ou das possíveis ginásticas realizadas a partir da academia, né? Então, compreender e analisar esses discursos, como a mídia trata isso, como a internet trata isso, como a TV trata isso, para que ele possa entender e realmente poder inferir como ele se insere dentro desse contexto, né? O que ele aproveita para ele, o que é proveitoso para a vida dele a partir desses conhecimentos, né, dentro das diversas dimensões da educação integral, que é a proposta do currículo do ensino médio. Aqui nós temos as habilidades, né, específicas da área de educação física, que fala do primeiro bimestre, que fala da ginástica, as habilidades essenciais, fala da ginástica, do ginástica, corpo, movimento e saúde. E vejam que uma das habilidades ainda é do nono ano, EF09 e EF08, do nono ano do ensino fundamental, para discutir as transformações históricas. Volto a dizer, habilidades passam de ser mais experimentar e fluir para discutir e analisar em cima da temática ginástica, né, principalmente as ginásticas de condicionamento, né, voltados para a academia. Então, observar que as habilidades possuem um grau de complexidade maior. Isso, como eu já disse anteriormente, né, o ensino médio trata de uma outra forma, que o aluno já passou por diversas fases, e nessas fases ele já fruiu, ele já observou, ele já experimentou, e agora ele precisa apresentar o resultado final dessas experiências, que passa a ser uma análise mais crítica desses assuntos ou desses temas. Volto a dizer mais uma vez, o conhecimento diagnóstico do professor sobre o saber de cada turma é importantíssimo para desenvolver essas habilidades.
a gente pode discutir de várias formas e começar de várias formas, do básico, do mais simples, até o mais complexo, mas a partir daquilo que o aluno sabe. Às vezes a gente faz um planejamento e chega na hora de dar aula, fica mais difícil, né, para que esse aluno, para que o grupo entenda, porque a gente parte do princípio que ele já entende ou que ele já sabe tudo a respeito. Por isso que às vezes a ordem em que apresentam as situações de aprendizagem nem sempre são as ideais para aquele determinado grupo de alunos, né? E a gente fala a importância desses temas ou desse tema atual tá interligado com o contexto do mundo do trabalho, né? Por exemplo, quando você discute com um aluno essa questão da academia voltado para o mundo do trabalho, hoje a gente fala das implicações que a própria pandemia trouxe ao segmento, direto e indiretamente. A gente, dentro das nossas discussões, dentro das atividades propostas, é muito interessante. A gente assiste TV, a gente lê na internet as mais diversas mídias que a gente chegam até nós, onde a academia foi um segmento onde muitas fecharam, muitas diminuíram, as pessoas têm que reinventar, né? E até a gente fala que um dos momentos de aprendizagem que fala que as academias chegaram às ruas como assim. Parece que não, mas é um tema bem pertinente para este momento. Muitas pessoas não têm mais a academia que tinham perto de casa, de repente, para fazer uma atividade. E também acho muito importante essa questão do conhecimento no acompanhamento da realização das atividades físicas. A gente não tem muito espaço prático para trabalhar na escola, ou a gente não vê muitas atividades práticas na escola para que se trabalhem essa questão de ginástica de academia. Lógico que valem a inventividade de cada professor, né? Cada um sabe a melhor forma de abordar o tema, e a minha sugestão aqui é que essas situações de aprendizagem sejam feitas de maneiras diferentes, né? Para que a gente chegue, para que o aluno possa ter argumentação. Às vezes, a gente pensa que o aluno tem uma vivência ou entende, mas ele não sabe o que é uma ginástica de academia. Ele não entende o que é a ginástica de academia. E, de repente, a gente fala de ginástica de academia, mas a academia também tem outros segmentos, né? E, às vezes, ele pode entender a academia como a academia de lutas que ele pratica, como a academia de dança, de balé, em que os alunos frequentam. Né, são academias diferentes, né? E aí a proposta é uma academia de ginástica. Então a ideia talvez fosse demonstrar para eles, ou trazer para eles essa realidade do mundo da ginástica. E aí, então, conversar sobre a ginástica para quê, né? Qual é a fundamentação? Por que você faz ginástica? Né? Aí você vai entrar em questões de desempenho, você vai entrar em questões de saúde, né? Você vai fazer em questões de bem-estar, né? E para poder ir desenvolvendo os temas com os nossos alunos. Até coloquei num outro momento ginástica por estética ou por saúde, né? Eu não tinha falado da estética, mas a ginástica também tem essa questão do espelho e até a percepção dele, né? A percepção deles do mundo. Né? Quando as academias chegam às ruas. Se a gente pensar dentro da nossa realidade na cidade de Campinas, nós temos diversos lugares onde a prefeitura instalou aquela academia do povo, né? Vulgo Estica Véia, né? Que os nossos alunos brincam e que a gente conhece. É uma forma, é uma atividade, uma academia, né, onde as pessoas praticam a atividade, muitas vezes sem a devida orientação, e eu falo da importância do conhecimento e o acompanhamento das atividades físicas, pelo menos o básico para que esses alunos, né, nós temos a obrigação dentro da escola para formá-los como cidadão, para que ele saia para o mundo e que possa escolher os melhores lugares, os que lhe oferecem mais condições de atividade segura. Despertar neles a consciência de que
é um hábito, né? Fazer ginástica, praticar um esporte, fazer uma atividade física é um hábito. Então, todo hábito ele tem uma regularidade, ele é difícil de incorporar, e quando ele fica incorporado, por isso que é complicado depois se livrar desse hábito, seja ele bom ou seja ele mal, né? Mas veja, as pessoas que estavam acostumadas e que tinham na academia, nesse momento, um local único para a prática de atividade física segura e orientada, talvez tenha sentido bastante, talvez não, sentiu bastante por conta do afastamento, né, por conta do fechamento dessas atividades. E que ao ar livre, nessas academias que existem aí pela cidade, vários alunos puderam observar que tem gente que frequenta, continua fazendo, tudo bem que não é uma intensidade, não há uma carga, né, mas é um local onde a própria academia vai para a rua. E quando fala academia, que as pessoas levam a prática, e nos momentos seguintes de aprendizagem é que eu tocaria no aspecto da autoobservação, da moda fitness, porque que existe a moda fitness, como foi essa evolução da ginástica, né? Que é uma situação de aprendizagem onde a ordem aparece como a situação de aprendizagem 1. Né, dentro do currículo em ação. Eu inverteria essas situações de aprendizagem para contextualizar o meu aluno melhor. Né? E daí para ele entender que existe a questão da moda e que existe também a questão do desempenho esportivo. Mesmo dentro da ginástica, existem calçados que absorvem o impacto melhor e que acabam sendo levados para a academia, porque as pessoas acham que é bonito, né? Porque todas as pessoas acabam usando, eu desenvolvo a linha de roupa fitness para que se tenha uma melhor absorção, um menor aquecimento do corpo, e que acaba sendo levado para a academia também por uma questão estética, porque me deixa o meu corpo mais bonito, deixa ele mais curvado. É esse tipo de consciência que os alunos têm que ter dentro dessas discussões, além do que dentro da academia ou dentro de qualquer atividade física, esportiva, como eu disse, quando ela vira hábito, as pessoas não começam a correr de um dia para o outro, não começam a levantar peso, fazer exercícios e ganham músculos em 5 segundos, ganham volume em 3, 4 sessões que eles têm que fazer. Então, despertar nele essa consciência de que o exercício leva tempo para ter resultados e que academias onde se oferecem produtos, vantagens, promessas que sejam miraculosas, são lugares perigosos. Né? Tratar com eles, temos aí escolas trabalhando com o tema de doping, né? De uso de determinadas substâncias ilícitas para ganho de massa, para perda de peso. Né? Nós sabemos isso. Eu até conversei com uma professora, né, que me pediu material, a Sueli está aí da PEI, sou fã da Sueli, o trabalho dela que ela faz lá, e ela tem uma eletiva que ela está trabalhando com essa temática, né? Então, o aluno tem que sair da escola, ele tem que levar da escola esse tipo de consciência, né? A consciência do corpo dele também saudável no sentido pleno. Não adianta eu ter um corpo bonito, daqui 2, 3 anos estar com problema de fígado, estar com outros problemas relacionados ao uso desse tipo de substância. Né? Também acho que é importante, dentro desse contexto, abordar esse tipo de assunto. Eu sei que ele está no currículo, ele está ainda no caderno do aluno São Paulo Faz Escola do 2º ano, mas ele é uma discussão totalmente cabível a partir do 1º ano. A gente sabe que vão sofrer alterações do material, mas são assuntos totalmente cabíveis para que a gente possa tocar neste momento também com o 1º ano. Que então eu deixo as minhas considerações finais. Eu espero ter colaborado mais uma vez para a elucidação, para clarear algumas ideias, principalmente no que diz respeito ao currículo paulista. É lógico, o tempo ele não é ideal para que a gente possa abordar todos os assuntos, todos os anos e séries,
mas para a gente ter uma ideia de que a gente pode pensar sempre quando vai realizar algum tipo de atividade para o nosso aluno. Às vezes vale mais o nosso conhecimento do que a ordem que são apresentadas as atividades. E você, como professor, desde que use o currículo, as propostas do currículo, está no caminho certo. Você conhece o seu aluno, você sabe a realidade dele. A gente, como a gente está falou de ginástica e academia, a gente sabe que alunos, dependendo da localização, sabe onde fica a academia, o que é uma academia, já frequentou uma academia, e outros alunos que não fazem a menor ideia do que seja, né? Ou tenham uma ideia muito vaga do que seja. Né? Então essas discussões são pertinentes, essas trocas são pertinentes, e espero que a gente possa se encontrar mais vezes, daqui a pouco no presencial, para enriquecimento das nossas relações, tanto não só essa da formação da TPC, mas essa troca humana que se faz necessário nos dias de hoje mais do que nunca. Um abraço a todos e até a próxima.